Em 2019, 2 túmulos dentro do Vaticano foram abertos após um dos restos mortais serem associados a uma jovem que desapareceu em 1983, chamada Emanuela Orlandi. O caso gerou uma repercussão gigantesca, inclusive envolvendo a máfia, terroristas e até o próprio Papa João Paulo II. O caso recentemente virou série da Netflix e o vídeo de hoje é um resumo geral sobre o desaparecimento da garota do Vaticano. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é bem grande, então já se prepara e se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, curte e comenta para ajudar no meu crescimento por aqui. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Emanuela Orlandi nasceu em 1968. Ela era filha de um funcionário do Vaticano e, por conta disso, eles moravam no local com a sua família, em uma espécie de apartamento gratuito para os funcionários. A sua família era bem conhecida na região, pois diversas gerações já haviam trabalhado e morado no Vaticano, inclusive trabalhando praticamente direto para o Papa. Durante a sua juventude, ela tinha aulas de música, então durante a semana ela fazia suas aulas de canto e flauta, ao mesmo tempo em que fazia o seu ensino médio. Em 1983, ela começou a se preparar, então, para participar do coral da igreja. A Emanuela era a filha mais nova entre 5 irmãos e era filha de uma professora do Vaticano chamada Maria Orlandi e de Ercole Orlandi, que trabalhava diretamente para as obras de religião da Santa Sé. Por ser uma família muito antiga no local, eles eram um dos poucos a nascer e crescer no Vaticano. Aquele ano de 1983 foi um ano extremamente quente no país, e no dia 22 de junho, ela pediu para que seu irmão Pietro a levasse até a aula de música, que não era muito perto da sua casa. Mas justamente por esse motivo, do calor, ele chegou a dar uma desculpa e disse para que ela fosse sozinha. A Emanuela então saiu para ir para a escola, que era adjacente à igreja católica Santa Apollinare Opus Dei, que ficava próximo da Piazza Navona. Ela tinha 15 anos na época e, enquanto estava no local, ela ligou para uma de suas irmãs. Essa irmã disse que a Emanuele comentou sobre um homem que apareceu em um carro verde, uma BMW, oferecendo um trabalho de vendedora de cosméticos, Avon. E isso teria então até assustado, mas depois ela supostamente teria voltado para a aula de música. E ela inclusive ia se encontrar com uma amiga e uma outra irmã mais tarde naquele dia. Porém, ela não encontrou ninguém porque ela não apareceu. Então as pessoas começaram a se preocupar e falar sobre isso. O Vaticano fecha todos os dias à meia-noite e sua família era bem correta, com horários regrados, nenhum dos filhos costumava desobedecer ou sair de lá. Então, como ela não apareceu até às 21h30, a família começou a procurar por todo o Vaticano. Naquela época, muitos adolescentes acabavam fugindo, até pelos costumes, por não se adaptarem, por ser algo mais antigo, mais antiquado, e muitos jovens então fugiam e acabavam voltando depois. No mesmo dia do desaparecimento, a mãe dela foi tentar abrir um boletim de ocorrência na delegacia, mas então disseram que era muito cedo para que ela esperasse pelo menos até o dia seguinte. Então um tio de Emanuela, chamado Mário, percorreu por toda Roma de moto, procurando por seu paradeiro, qualquer informação, ainda naquela noite mesmo. Porém, nada foi encontrado. Sem respostas, no dia seguinte, a família então foi até a delegacia fazer a tal denúncia de desaparecimento. No entanto, o delegado encarregado no dia respondeu à sua mãe que nada tinha acontecido com ela, já que ela não era tão bonita assim para ser sequestrada. Ou seja, ninguém ajudava muito, além de dizerem que ela supostamente teria fugido. Vale lembrar que a igreja e a polícia falavam sobre esses adolescentes terem fugido, porque na época nenhum desses casos de desaparecimento aconteciam. Justamente porque estamos falando do Vaticano em 1983, então tudo seria um escândalo. A família então conseguiu publicar em um jornal uma pequena nota sobre o desaparecimento da jovem, e um jornalista então procurou a família tentando ajudar de alguma forma.
Como as investigações da polícia descobriram que algumas testemunhas teriam visto a jovem entrando em um carro verde, uma BMW, e que ela estava com um suposto homem vendedor de cosméticos Avon. Essa descrição do carro bateria também com a informação que a própria Emanuela teria dado à sua irmã aquele dia mais cedo, sobre o homem que teria abordado. Esses testemunhos foram dados por um ex-policial e um guarda de trânsito. Porém, isso não foi investigado mais a fundo, ninguém sabia exatamente o que e onde. E os policiais continuavam insistindo que a jovem logo voltaria para casa. Com o passar dos tempos e o anúncio do jornal, a família começou então a receber trotes, ligações, pessoas dizendo terem visto a Emanuela, vendendo cosméticos inclusive. Porém, chegaram até a falar com o nome de Bárbara. Uma dessas pessoas se identificou como Pierluigi e disse que estava com a namorada próximo à escola de música quando uma jovem chamada Bárbara apareceu vendendo produtos da Avon. E essa jovem tinha as mesmas características da Emanuela, além de estar também com uma bolsa de flauta. E segundo uma dessas ligações também, a tal Bárbara estaria fugindo de casa, mas que segundo ela mesma, logo ela voltaria para sua casa para o casamento da irmã. Nessas ligações, algumas coisas chamavam um pouco a atenção da polícia, do jornalista, como por exemplo, alguém chamado Mário, que disse que seu amigo morava com uma namorada e uma outra garota chamada Bárbara ou Barbarella, e que ela cantava muito e estava arrependida pois tinha algo como um coral de escola para participar. O que era verdade. E a informação dela cantar não era algo conhecido pelas pessoas. Muitas pessoas sabiam que ela tocava flauta, mas não que ela cantava. Estranhamente, no dia 26, 2 homens foram até a casa da família, se apresentando como serem do SISDE, o Serviço de Inteligência e Segurança Democrática, que foi inclusive a agência de inteligência doméstica da Itália. Eles deram para a família um gravador e disseram que teriam que gravar todas as ligações que recebessem a partir de então. No final de junho daquele ano, com uma repercussão ainda maior sobre o caso, as buscas se intensificaram. E muitas pessoas, inclusive, começaram a expor as fotos, informações de Emanuela por toda a cidade. Com isso, no dia 3 de julho, o Papa João Paulo II veio a público com um comunicado prestando solidariedade para a família e, de certa forma, dizendo que estava em contato com os responsáveis pelo desaparecimento de Emanuela Orlandi e que esperava que ela voltasse para casa logo, o que implica em 2 coisas bem estranhas. Até o momento, nem a polícia tratava o caso como um sequestro ou desaparecimento. Ainda insistiam que a jovem voltaria para casa. E quando o Papa fala os responsáveis do caso e que espera que ela volte logo para casa, já afirma que sabe que ela teria sido raptada, sequestrada. E como ele tinha essas informações? 2 dias depois disso, a família recebeu mais uma ligação. Dessa vez de um homem que foi apelidado de americano, já que ele tinha sotaque estrangeiro. E esse homem disse ter contato dentro da assessoria de imprensa do Vaticano e disse que as últimas ligações do Mário e do Pierluigi foram de pessoas dentro ali do seu grupo. E mostrou também uma gravação de uma garota dizendo repetidas vezes as frases Internato Nacional Victório Emanuele II. E também, ano que vem, eu iria para o 3º ano do ensino médio. Quando a família ouviu essa gravação, eles não tiveram dúvidas que aquela era realmente a voz de Emanuela. 2 anos antes disso tudo acontecer, o Papa João Paulo II sofreu uma tentativa de homicídio, onde ele foi baleado em praça pública. Tudo aconteceu por um terrorista que foi pego e identificado como Mehmet Ali Agca. Na época, o Mehmet foi preso e foi condenado à prisão perpétua, vindo a ser inclusive perdoado pelo Papa anos depois. Voltando agora para 1983, a família recebeu uma outra ligação desse tal americano, dizendo que se o Mehmet não fosse solto até um dia X, eles deram lá o seu prazo, a Emanuela seria morta. E ele informou também sobre um pacote que eles deixariam em um ponto específico da cidade, provando que ela estava com eles e que até então ela estava viva. Nesse pacote continha uma cópia de documentos da escola de música onde a Emanuela estudava, e uma mensagem supostamente escrita por ela, que segundo a sua família era realmente a sua letra. Ao mesmo tempo,
O próprio Mary Matt aparecia em público dizendo que não tinha nada a ver com isso, que não concordava com esse crime contra essa jovem e que isso não era de seu feitio. Nada disso realmente provava que Emanuela estivesse realmente viva. Durante esse tempo, inclusive, a família deu alguns depoimentos para a imprensa, pedindo explicações, pedindo realmente provas, além de fotocópias. Um advogado ficou responsável pela família na época, que se chamava Genaro Egídio, e esse homem não tinha experiência alguma com esse tipo de caso, mesmo a polícia falando que ele era muito experiente e tudo mais. Ele foi designado pelo CISD e não era alguém de confiança da família e nem nada do tipo. Esse advogado também poderia ter sido indicado pelo tio de Emanuela, o Mário. Muitas coisas em relação a isso não ficaram muito claras, mas coisas estranhas também começaram a aparecer com o tempo. Durante todo esse tempo, o mesmo jornalista que começou a investigar, Andrea Purgatori, continuou também investigando por fora, fazendo suas buscas, suas anotações e ajudando de certa forma. O caso que até então estava sendo taxado como um crime terrorista foi descoberto pelo jornalista que, na verdade, era tudo uma farsa. Uma isca para esconder informações sobre um crime do Vaticano. Logo depois, o André, inclusive, foi tirado do seu cargo de encarregado do caso e continuou suas buscas fora dos jornais. Logo depois, uma notícia veio ao público, que Sabrina Minardi, ex-amante do chefe da banda della Magliana, teria confessado que Emanuela estava de refém em um apartamento no centro de Roma. Ela disse que elas estavam por 10 dias no local, nesse apartamento, onde a Emanuela chorava bastante, acabou ficando muito triste. A Magliana era uma organização criminal de Roma, ou seja, era mais um grupo se tornando ali responsável pelo desaparecimento da jovem. E ninguém tinha uma prova, ninguém tinha uma fonte correta, nem nada que pudesse ajudar, encontrar seu paradeiro ou qualquer coisa, eram tudo informações vazias. Anos se passaram, 10 anos para ser mais exata, e nada. A família então recebeu uma foto de uma mulher em um convento de Luxemburgo. Essa mulher era muito parecida com Emanuela. E a família então foi até Luxemburgo o mais rápido possível investigar sobre isso. Porém, quando aconteceu o reencontro, não era a mesma pessoa. A suspeita ainda era que essa mulher teria sofrido alguma espécie de lavagem cerebral, porque ela não lembrava de nada, não lembrava da sua família, e que pudesse, de fato, ter esquecido onde morava, qualquer coisa do tipo. Mas também não era verdade. Mas alguns anos se passaram. Em 2004, o pai de Emanuele Ercole faleceu, e antes de morrer, ele disse que tinha sido traído por quem ele serviu durante toda a sua vida, ou seja, o Vaticano. Um ano depois, o Papa João Paulo II faleceu. 22 anos tinham se passado do desaparecimento, e uma testemunha, então, deixou uma mensagem anônima em um jornal na televisão, dizendo para investigar quem estava enterrado na Basílica Santo Apolinário, e que tudo era um favor que tinham feito, e que investigando nesse local solucionariam o caso. Esse local, inclusive, era onde a Emanuela fazia as suas aulas de música, ou seja, onde ela estava quando ela desapareceu. O túmulo estava com o nome de Enrico de Pédice. Enrico era o chefe de Magliana, ou seja, um dos maiores criminosos de Roma, e estava inclusive enterrado onde só poderia estar quem tivesse uma certa ligação com o Vaticano. Ele era conhecido como Renatino, e segundo a sua ex-amante Sabrina, a mesma que deu as informações anos antes sobre ter estado com Emanuela no apartamento durante aquele verão de 83, o motorista de Renatino chegou no local com uma BMW verde e Emanuela no carro. Eles levaram a jovem até a casa de Sabrina, que ficava em uma vila um pouco mais distante da cidade, onde uma outra mulher ficou cuidando da jovem e dando remédios até para silenciá-la. Esses remédios, na verdade, serviam como um dopante, uma droga, que deixariam ela completamente confusa e fora de si. Além disso, eles cortaram seu cabelo para diferenciar e para ela não ser reconhecida. Alguns dias depois, levaram inclusive a garota para um apartamento, onde a mantiveram no porão desse local até ela ser levada para um posto de gasolina.
A Sabrina estava presente durante todo esse período e, segundo ela, esse posto de gasolina ficava no Vaticano. A Sabrina deu todas as informações mais de 20 anos depois do crime, confirmando a suspeita de que o Vaticano estaria envolvido. Nesse local conhecido como a Rua das Mil Voltas, a Emanuela foi colocada em um carro com uma placa do Vaticano e dentro do carro também tinha um padre. O inquérito então foi reaberto e novas investigações foram feitas, tudo em cima dessas novas informações. O prédio onde supostamente Emanuele teria ficado era realmente pertencente à Magliana, inclusive. E lá tinha de fato um porão que era bem sombrio, confirmando que possivelmente ela poderia ter ficado presa naquele local. Segundo um ex-membro de Magliana, o sequestro se deu tudo por motivo de dinheiro. Dinheiro esse que o Renatino tinha dado ao Vaticano e nunca teve de volta. E além disso, um outro nome foi levantado, o nome de Roberto Calvi. O Roberto era presidente do Banco Ambrosiano, que era associado para o Vaticano como um banco católico. E o Banco do Vaticano tinha como presidente um arcebispo chamado Paul Marcinkus. E é dito que tanto o Papa quanto o arcebispo tinham interesse no colapso da União Soviética e do Partido Comunista por uma questão não só de dinheiro, mas também religiosa. E no dia da tentativa de assassinato do Papa, era também conhecido como a Profecia de Fátima, onde 3 crianças teriam visto Maria, que disse que um Papa seria assassinado, a não ser que o Império Russo recuperasse toda a sua fé. Ou seja, tudo era muito simbólico, e inclusive chegaram a dizer que o Papa se auto-intitulou como sendo ali parte dessa profecia. Naquela época existia uma lavagem de dinheiro muito grande entre o Banco Ambrosiano e o Banco do Vaticano, e a máfia também estava envolvida, até que o Banco Ambrosiano faliu, e o Roberto Calvi então desapareceu, até que o seu corpo foi encontrado morto em 1982, em Londres, vítima de um suposto suicídio. Porém, com a perícia, a hipótese do suicídio foi logo descartada, e a morte então foi associada a um crime de simbolismo, onde a máfia poderia ter então tê-lo usado de exemplo para o Papa ou para o Vaticano, já que ele não os pagou, e que agora o Vaticano teria que pagar o dinheiro que eles pegaram. Ou seja, estava tudo ligado de certa forma. Em 2013, uma outra novidade. Uma testemunha contatou um jornalista, amigo da família, orientando a verificar nos armazéns do antigo estúdio de Laurentiis, em Roma. O local estava praticamente abandonado, tinha muitas coisas antigas de cinema, e em uma das salas com equipamentos foi encontrado então uma caixa onde estava uma bolsa com uma flauta, que segundo a família era a bolsa e a flauta de Emanuela. Então foi pedida uma perícia em cima desse objeto para verificar se realmente tinha algum traço ainda de DNA. Depois, um jornalista chamado Fabrizio Peronati recebeu uma ligação de um homem chamado Marco Assetti. Esse homem disse que teria sido ele que sequestrou a Emanuela Orlandi e queria então encontrá-lo para poder falar sobre tudo realmente. Seguindo todas as suas recomendações e ações para o encontro, o Fabrício então foi até o local e, segundo Marco, eles estavam seguindo as pistas completamente erradas durante todos esses anos. O Marco dizia ser inclusive o mesmo americano, a mesma pessoa que se comunicou com a família na época do desaparecimento. Segundo ele, na época ele criou todo o caso, todas as pistas, os telefonemas, o tal nome Bárbara, e ele disse que ela não teria sido raptada, e sim que ela foi enganada, e que chegaram até ela dizendo que o seu pai estava passando por apuros, que ele perderia sua casa e que ela poderia ajudar de certa forma com dinheiro. Ela foi levada depois então para um outro local onde ficaram abrigadas algumas meninas e que inclusive chegou a passear com ele durante algumas vezes pela cidade. No caso, ela estava com uma peruca disfarçada. Eles chegaram a tomar sorvete juntos e ir para alguns lugares onde ele tentava ali manter tudo normal até para conseguir a sua confiança. Então ela nunca teria sido maltratada. Porém, segundo ele, mesmo assim, ela ficou muito triste com tudo e começou a chorar. E foi aí que começaram então as ligações para a família. Durante as ligações, as conversas do americano com o advogado Egídio, a polícia teria conseguido inclusive rastrear uma cabine telefônica
em São Silvestre americano. Segundo ele estava lá com Emanuela e com uma outra garota que estava desaparecida. Quando a polícia chegou, o americano então saiu abraçado com essas duas garotas, tranquilamente, e saiu do local, sem que ninguém visse. Perguntado sobre a motivação do crime, do porquê sequestrar Emanuela, o americano então disse que o assunto era gigantesco, muito amplo, mas que podia se resumir em membros do Vaticano que sequestraram a jovem, e que dentro do Vaticano existem alguns grupos sombrios que trabalhavam com padres, assistentes, nem todos de alto escalão, mas que um desses grupos estava com um problema muito grande. E com a prisão de Mehmet, após a tentativa contra o Papa, o homem começou a falar sobre quem estava por trás de tudo dentro do Vaticano, que era o envolvimento russo, e disse inclusive que ele havia sido treinado pela KGB. Isso acabou criando um desequilíbrio diplomático, digamos assim. Então, como um ato de desespero, para que esse homem parasse de falar, houve então o falso sequestro de Emanuela, onde ele seria solto, a garota seria entregue e tudo ficaria tranquilo. Por isso, eles pediam a liberação do homem mesmo que ele não tivesse nada a ver com o crime. E segundo ele também, não foi só a Emanuela que foi sequestrada, e sim uma jovem de 16 anos, chamada Mirella Gregori. A Mirella havia desaparecido 45 dias antes de Emanuela. Ela estava em casa, no segundo andar de um prédio, em Roma, e depois que ela chegou da escola, ela atendeu o interfone e desceu achando que era um amigo da escola. Ela inclusive disse para sua mãe que voltaria em no máximo 10 minutos, porém ela nunca mais voltou para casa. Segundo Marco, assim como Emanuela, eles pegaram a Mirella dizendo que o seu pai estava correndo perigo, que ele corria risco de perder sua casa, os seus negócios e que ela poderia ajudar se fosse com eles. O caso na época não teve tanta repercussão quanto o desaparecimento da Emanuela, porém depois do desaparecimento da Emanuela, o rosto das duas foram estampando ali as ruas de Roma, do Vaticano e tudo mais. Tempos depois, a família então recebeu uma ligação no bar onde trabalhava. Na verdade, quem atendeu foi a irmã dela, que trabalhava com o marido, e era de um homem com um sotaque americano, dando todas as características de roupas que a Mirella usava naquele dia do sumiço, mostrando que a Mirella estava com ele. Então, segundo ele, a Mirella tinha um poder sobre a Itália, já que era uma garota italiana, e a Emanuela sobre o Vaticano por ser uma cidadã vaticana. A Emanuela, inclusive, foi a única garota desaparecida do Vaticano. Segundo o grupo, o Papa faria com que o presidente de Roma tivesse solidariedade com os dois desaparecimentos e então liberasse o Mehmet. E na época, o presidente se pronunciou pedindo a liberação, inclusive, das jovens. Segundo Marco, ele teria visto Emanuela viva da última vez que a viu. Quando foi perguntado se ele chegou a matar alguma delas, ele respondeu que não. Porém, tudo foi se arrastando, o grupo não tinha respostas, e em 2012, o padre Gabriele Amott, que ficou conhecido como um dos maiores exorcistas de Roma, inclusive tem uma série dele no Netflix, ele deu um depoimento dizendo que Emanuela teria sido raptada por um membro da polícia do Vaticano e que ela teria sido usada para práticas de orgias sexuais e traficada e que após isso tudo ela teria sido morta. Em 2013, o Papa Francisco então entrou para o papado e em uma das missas a família da Emanuela foi até o local, até para falar sobre a jovem também, e teve acesso diretamente ao Papa. Com a esperança que ele falasse sobre a jovem, que ele desse alguma palavra de esperança, o Pietro e a sua mãe chegaram próximo ao Papa e o Papa Francisco então disse bem claramente: a Emanuela está no céu. E até então ninguém tinha sequer falado sobre morte, sobre assassinato. O Pietro ainda deu uma entrevista no momento do que ele falou isso, dizendo que não pararia de procurar, já que eles não tinham provas, não tinham um corpo. E enquanto eles não pudessem pelo menos enterrar, eles sempre acreditariam que ela estava viva. O Pietro, irmão da Manuela, e o Marco americano chegaram inclusive a se encontrar pessoalmente. Tudo, inclusive, foi televisionado, o encontro, e foi algo muito pesado, muito tenso para o Pietro. Ele fez algumas perguntas diretamente, tentando ter algumas respostas, mas ele não recebia nada em troca. Nada além do que a mídia já sabia, do que ele já sabia com as investigações. O que deu a entender
que esse Marco estava apenas blefando e que poderia, na verdade, ele nem ser o verdadeiro tal americano e que ele poderia, na verdade, nem ter nenhuma ligação com o crime. A realidade era que o Marco Assetti foi avaliado por um profissional psiquiátrico e o Marco tinha problemas na justiça por ter abusado de uma jovem de 17 anos e um homicídio contra uma criança de apenas 12 anos. Segundo o psiquiatra, o Marco tinha a necessidade de ser o centro das atenções. E tudo o que ele dizia era algo fantasioso, muito absurdo. E além disso, ele foi diagnosticado com psicopatia. E segundo esse psiquiatra, ele estava usando o sentimento das famílias das vítimas para suas próprias necessidades. E que ele poderia sim saber de fato ter algum envolvimento com o crime. Porém, ele não estava ajudando em nada, ele não estava dizendo tudo o que ele sabia. E mesmo que Marco insistisse para que ouvissem as vozes, para confirmar que ele era um americano, segundo a perícia, existia mais de um americano na época das ligações, já que pelo menos a primeira voz não condizia com a voz do Marco. Porém, devido a todas as voltas que o caso deu, muitos acreditam que, na verdade, o Marco estivesse envolvido apenas com o caso da Mirella, e não com o caso da Emanuela. O resultado da perícia da flauta também foi divulgado e foi provado que não tinha nenhum traço de DNA da Emanuela, o que tirou ainda mais qualquer ligação de Marco com toda essa história, aumentando inclusive o risco de que tudo que ele tivesse dito seja apenas uma farsa. Então, as investigações voltaram ao ponto principal do depoimento de Sabrina, que era até então o mais confiável, onde tudo seria, na verdade, um jogo de poder entre o Vaticano e a organização criminosa. Em 2016, o Vaticano se envolveu no maior escândalo de todos os tempos. O escândalo que ficou chamado como VatiLeaks, onde foram expostos documentos secretos que revelavam a existência de uma rede de corrupção dentro do Vaticano. Algumas das pessoas envolvidas chegaram a passar por julgamentos e, ao mesmo tempo onde tudo ocorria, algumas pessoas tentavam contar toda a verdade, tentavam dar os seus depoimentos e outras faziam de tudo para esconder ainda mais esses crimes. Segundo uma pessoa do local do Vaticano, 2 anos antes de tudo isso, alguém invadiu onde ficavam os cofres grandes com documentos muito importantes e antigos. Essas pessoas teriam inclusive roubado diversos documentos secretos que mostravam o envolvimento do Vaticano com assuntos muito delicados, como maçonaria, assuntos polêmicos, e entre os que foram recuperados depois disso, estava um documento sobre Emanuela Orlandi, o que teria sido negado até então pelo Vaticano, dizendo que eles não tinham nenhum documento, que não existia nenhum desses documentos. Jornalistas tiveram acesso a alguns desses documentos, e principalmente uma lista que começava dizendo: lista de despesas feitas pelo Estado do Vaticano para as atividades relacionadas à cidadã Emanuela Orlandi. Entre essas despesas, tinha também despesas para custear o egresso de Emanuela para sua casa. Ou seja, o Vaticano sabia onde ela estava pagando tudo, sabia o que tinha acontecido com a jovem, além de também pagar alimentação, alojamento, viagens, médicos, e tudo, na verdade, em Londres, mostrando que teriam, no caso, levado Emanuela para lá depois do desaparecimento. Tudo foi registrado até o ano de 1997. Um desses pontos era registrado sobre um local de Londres que servia de albergue para mulheres. Esse albergue era mantido por padres escalabrinianos, uma congregação ligada ao Vaticano. Os jornalistas foram até o local, mas não tinha nenhum registro de Emanuela. Então eles poderiam ter mudado o nome dela, qualquer coisa desse tipo. Essa foi a informação mais consistente que a família teve até então. Na última folha desse documento, o último registro, era sobre atividades gerais e transferência para o Estado do Vaticano, com o gerenciamento dos procedimentos finais, o que dá a entender que algo poderia ter acontecido com a Emanuela lá em Londres, que ela poderia ter morrido, e o seu corpo então teria sido levado para ser enterrado na sua terra natal. Em 2018, Laura Sgro, que era advogada de Pietro, e há anos teria acompanhado não só o caso da Emanuela, como todos os crimes do Vaticano, recebeu uma carta em branco com apenas uma foto de um túmulo dentro do Vaticano, com uma estátua de um anjo que dizia: se você quer encontrar Emanuela Orlandi, procure aqui.
Então ela ligou para o Pietro e os dois foram até o cemitério do Vaticano, onde então localizaram esse túmulo. O local era bem próximo da casa dos Orlandi, inclusive. Os dois entraram então com um pedido para o secretário do Estado do Vaticano para investigar o tal túmulo, o cemitério, e aceitaram, dizendo que abririam não só aquele túmulo, mas também o túmulo ao lado. Os dois tinham placas identificando serem de 2 princesas alemãs. Rapidamente, o caso voltou a ser uma repercussão muito grande. Isso porque, na verdade, o caso nunca foi esquecido pelo pessoal do Vaticano, pelas pessoas de Roma. E dentro do túmulo tinha uma sala, de 3 metros de largura, e não tinha absolutamente nada. Nenhum corpo, nenhum resto mortal, ossada de ninguém, nem das princesas. Depois de um tempo, os ossos das princesas foram encontrados em uma outra parte do cemitério, e foi feita a perícia para ver se poderia se tratar de Emanuela, mas era muito antigo. Um outro depoimento muito forte chamou a atenção dos teoristas, e foi o depoimento de uma das melhores amigas de Emanuela. Segundo ela, dias antes do desaparecimento, a Emanuela ligou para ela dizendo que precisava muito conversar com ela, e que tinha um homem muito próximo ao Papa que estava a incomodando, e que inclusive já teria acontecido também uma importunação sexual. Segundo a amiga, a Manuela estava muito assustada, chorou muito, com medo de que algo acontecesse. Isso levantou uma teoria de que ela pudesse ter engravidado desse sujeito, e por isso a levaram para Londres, onde a mantiveram até 1997. Por isso também a lista de despesa. Outro envolvido do Vaticano decidiu então também dar o seu depoimento. Dessa vez, o arcebispo Carlo Maria Vigano. Ele visitou a advogada de Pietro e disse que exatamente no dia do desaparecimento de Emanuela, ele atendeu um telefonema do chefe da assessoria de imprensa do Vaticano, Padre Pansiroli, dizendo que tinha recebido uma ligação anônima de um homem que assumiu a autoria no sequestro da jovem. Isso nunca teria sido informado para a polícia, para a família, até então. E, na verdade, a família só registrou o desaparecimento no dia seguinte, como eu disse. Então, o Vaticano já sabia, antes mesmo da família, o que já tinha acontecido com a Emanuela. E talvez por isso tudo tenha sido tão pouco investigado, ou a polícia também talvez já sabia e não deu tanta importância, já que o Vaticano estava ali tomando conta de tudo. E que a intenção era realmente de chantagear o Vaticano, principalmente porque na época o Papa estava na Polônia, e a suspeita era de que ele estava financiando o Sindicato Anticomunista da Polônia. Esse sindicato era chamado Solidarność e que estaria usando inclusive o dinheiro do tal empréstimo feito pelo grupo criminoso Magliana, e que esse valor inclusive nunca foi pago de volta. Então, com isso, a história mais uma vez volta ao início da suspeita, e o motivo da qual ela teria sido escolhida para o rapto seria o mesmo que ela disse para sua amiga, sobre a pessoa próxima ao Papa que estaria então a incomodando, a importunando. Essa amiga guardou o seu segredo durante anos, até por medo também de algo acontecer com ela. Inclusive, nesse documentário do Netflix, ela aparece de forma anônima. E segundo ela, isso seria um completo escândalo se fosse descoberto na época. Principalmente porque, como eu disse, nunca houve uma acusação tão absurda com o Vaticano, assim, principalmente pedofilia ou algo do tipo, envolvendo principalmente pessoas do alto escalão. Tiveram sim diversos casos envolvendo padres, pessoas muito importantes por Roma, mas dentro do Vaticano as coisas são bem diferentes. Além disso, eram 2 adolescentes, elas achavam que ninguém acreditaria nelas. Inclusive, ela disse que a Emanuela tinha muita vergonha de falar sobre. O Mehmet, o homem que tentou contra a vida do Papa, foi solto em 2010 e escreveu uma carta aberta que foi publicada em 2019, dizendo que a Emanuela estava viva e que era preciso procurar então vestígios nos arquivos da CIA, que assim eles conseguiriam encontrá-la. Após o sucesso da série do Netflix que fala sobre o caso, o Vaticano então reabriu as investigações sobre o desaparecimento de Emanuela. O promotor de justiça do Vaticano, inclusive, se reuniu com o Pietro, que forneceu todas as evidências que ele juntou até agora, de todas as investigações, todas as pistas, tudo que eles conseguiram, e que tudo levaria somente a um ponto, o Vaticano. E segundo Pietro, ele também tem provas de que o Papa João Paulo II saía furtivamente à noite com 2 padres poloneses para procurar e abusar de meninas. Isso gerou uma repercussão ainda maior no Vaticano,
Inclusive, ele tem um áudio de um homem que era da máfia e que confirmava ter sido encarregado de eliminar algumas dessas meninas que haviam sido exploradas sexualmente por esses padres. Obviamente, o Vaticano e pessoas próximas ao Papa João Paulo II negaram fortemente, vieram a público negando tudo, dizendo que tudo era apenas calúnias e dizendo que, como não tinham nenhuma prova, eles não podiam caluniar a alma do Papa. Inclusive, o Papa Francisco chegou a se pronunciar sobre o caso, dizendo que dirigia um pensamento à memória de São João Paulo II pelas ilações ofensivas e infundadas. Segundo Pietro, ele nunca acusou ninguém, até porque ele só quer justiça pelo que aconteceu com sua irmã. E o que ele faz é passar e repassar todas as informações e evidências que chegam até ele até hoje. O pai de Emanuela faleceu, como eu disse, porém todo o restante da família continuam as buscas, principalmente o irmão, e mesmo contudo levando ao Vaticano todas as teorias, todas as suspeitas, eles só querem saber o que de fato aconteceu com Emanuela. Se realmente ela morreu, onde está o seu corpo, e se ela está viva, que seja então um possível reencontro, que eles consigam abraçá-la e que eles possam então dar um fim em toda essa história. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem grande, mas eu tentei trazer o máximo de informações que eu colhi do assunto. Então, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta e curte para ajudar aqui no crescimento. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau. Caralho.